o tema que foi proposto hoje, né? Vamos esperar as mulheres saírem, porque elas já fazem muito barulho, né? Pedir para o pessoal chegar mais à frente, até por causa do ar-condicionado mesmo, aqui tá mais uns 2 bancos à frente. Bom, o tema, se eu não estou enganado, vai falar sobre sexualidade, ou seja, pureza sexual. Esse é o tema proposto aqui, né, nessa tarde. E eu sempre, quando tem assim, né, o trabalho aqui dos jovens e tal, eu sempre falo que não é um trabalho somente para os jovens, é um trabalho para a igreja. Primeiro porque os temas que são apresentados aqui, né, não são temas exclusivamente de determinada faixa etária, mas das necessidades que nós temos como crentes de conhecer a palavra de Deus e de moldar essa palavra, da luta contra o pecado que existe dentro de nós, é uma luta constante. E esse assunto sobre pureza sexual é interessante, porque eu já falei sobre ele, o mesmo estudo, vamos dizer que seja praticamente semelhante, em vários ambientes. Primeiro, num encontro para jovens, depois eu falei desse mesmo tema, muita coisa que estava presente nesses 2 estudos, para um trabalho de singles numa igreja presbiteriana. O que seria singles, né? Para às vezes as pessoas não sabem, né, dessa nomenclatura, mas pessoas que são viúvos, divorciados, né? Pessoas que às vezes já estão numa determinada idade, que não se casaram, ou que já se casaram e não estão casados hoje, e pessoas que nunca tinham se casado também. Interessante, porque esse é um tema que vai tocar todos nós, né? Eu gostaria de, antes de nós começarmos, a gente orar, abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. E nós vamos orar para começarmos a falar sobre esse tema. Tá? Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer a oportunidade que temos de estarmos aqui ao redor da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor Deus misericórdia para as nossas vidas, ó Pai, porque o tema proposto aqui é um tema bastante difícil para nós, homens, mulheres, seres humanos, ó Senhor Deus. Homens, ó Senhor Deus, manchados pelo pecado, com uma natureza pecaminosa, Senhor Deus, mas tão vital para as nossas vidas, ó Pai, e principalmente para o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através da Tua Palavra, que possamos entender, ó Senhor Deus, como o livro de Levíticos é um livro que mostra a santidade de Deus, que Deus, o nosso Deus é um Deus santo e Ele exige de nós essa santidade. É lógico que Ele nos dá a Sua graça e o Seu Espírito Santo para que essa santidade, Senhor, esteja presente em nossas vidas, porque se não fosse assim, estaríamos completamente perdidos. Mas Ele nos chama também a vivermos de conformidade com a Sua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dela, em nome de Jesus. Amém. Olha, esse assunto é um assunto extremamente importante e muito relevante para nós. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade excessivamente promíscua. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, hoje em dia tem apelo sexual. Se é uma propaganda de pasta de dente, tem apelo sexual. Então a gente vai ver aí no nosso ambiente programas de televisão como o Malhação, não sei nem se continua, mas é um programa que começou há uns 10, 20 anos atrás ou mais, e o assunto era só esse. Novelas, em especial as novelas da Rede Globo,
que são muito pesadas, né? Comerciais que esbanjam obscenidade, licenciosidade e pornografia, né? E aí o texto da palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, ele vai dizer assim: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Se você perceber, o apóstolo Paulo, desde o verso 12, ele vai começar a desenvolver o tema da imoralidade sexual e da pureza. E com isso ele quer mostrar como é danoso, tanto para a nossa alma como para o nosso corpo, esse tipo de pecado. E aqui você vai ver que ele demonstra uma singularidade destrutiva desse pecado, que, enfatizando que, diferentemente de outros pecados, esta ênfase, esse volta contra o próprio corpo de quem o pratica, como ele diz ali: mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. João Calvino, quando ele faz um comentário sobre essa passagem, ele diz assim, eu vou reproduzir literalmente: Paulo não nega completamente que haja outros pecados, os quais também atraem desgraça e desonra sobre os nossos corpos, mas que simplesmente está dizendo que os outros pecados não deixam os nossos corpos a mesma mancha repugnante como faz o pecado da imoralidade, né? Como nós estamos vendo aqui. Porque o crente, quando ele se utiliza disso, ele está profanando aquilo que Deus santificou com a presença santa do seu Espírito. Ele vai dizer, nós somos, no verso 19, santuário de Deus. Tá? Então, quando nós pecamos, em particular, pecados relacionados à impureza sexual, nós estamos violando o santuário de Deus, que somos nós. E é interessante essa ligação que o apóstolo Paulo faz aqui, porque ele diz que nós somos o templo de Deus, e somos. Eu não vou trazer uma teologia aqui do templo, o Velho Testamento e Cristo, habitação no meio do seu povo, isso aí é fora de série, eu já falei sobre isso, a gente vai ter oportunidade de falar isso em outras pregações. Mas na antiga aliança, profanar o templo era coisa muito séria. E nós temos dois textos aí que mostram isso claramente. O primeiro em Mateus capítulo 21, verso 12 e 13, e o outro Atos 24, 6. Eu vou ler Mateus 21. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Perceba que em toda a vida do Senhor Jesus, a gente vê no Velho Testamento a mão de Deus, a ira de Deus sobre o pecado, de uma forma assim muito clara, né? Quando você estuda ali o Egito, né? E é um tema que nós vamos trabalhar no retiro. Mas no desenrolar da vida do Senhor Jesus, você vê situações pontuais ele se irando e se irritando. Uma é essa, o tempo, a outra com os fariseus, que vira e mexe, ele se revoltava contra eles, e era uma ira santa, e dava uma resposta assim, por causa da hipocrisia e do pecado deles. Mas aqui ele pega um cinto, uma cinta, um azorrague, sei lá o que, e começa um chicote, e começa a chicotear aqueles homens, porque eles estavam profanando o templo de Deus, que ali representava a habitação de Deus no meio do seu povo. Atos 24, verso 6. Quando fala ali do apóstolo Paulo, adentrando ali o templo para fazer a purificação, e aí os judeus pensaram que ele estava profanando o templo, o qual tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Violar o santuário de Deus era seríssimo, e é essa seriedade aqui que está sendo colocada para nós, porque nós, na realidade, o templo lá no Velho Testamento representava quem?
a presença de Deus no meio do seu povo. O Cristo era o próprio templo. E a Escritura vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, porque depois que nós nos convertemos da nossa conversão, né? O Senhor age no nosso coração, Ele vem habitar. É uma habitação espiritual. É um controle do Espírito Santo em nós. Ele se torna habitação, nós nos tornamos habitação, melhor dizendo, do Espírito. Tá? Então, profanar o Espírito com esse pecado, ou melhor, esse pecado vai profanar o Espírito Santo que habita em nós. Porque nós, como ele diz aqui no verso 19, somos santuário do Deus vivente que está em nós. Nós vamos perceber segundo a Escritura, para aqueles que não estão casados, Deus exige total abstinência sexual. Ele exige pureza. Você falar isso no mundo de hoje, no meu tempo, há 20 anos atrás, 30, eu tinha 20, eu estou com 50, 30, Alexandre, 30. Quando eu tinha 22 anos, falar sobre isso já era complicado. Imagine hoje. Hoje nem crianças de 12, 13 anos têm esse entendimento. Pelo contrário, o entendimento da sociedade que o sexo é uma coisa que o homem tem que praticar livremente. Não existe tempo ou espaço. Espaço no sentido de local. Estou casado, né? Seria um espaço imaginário, né? Ser casado ou não ser casado. Como se fosse uma localidade. Não existe. Na cabeça do mundo isso não existe. Então dizer que, para aqueles que não são casados, Deus exige total abstinência sexual, é loucura. Mas é isso que a Escritura vai nos dizer. E por que isso? Porque o sexo foi criado por Deus para ser utilizado livremente pelo homem na relação conjugal. Tem um livro bem fininho, eu já comentei sobre esse livro aqui várias vezes, e o tema do livro é Sexo não é problema, a lascívia sim. O problema não é a sexualidade, ou o sexo, ou o desejo sexual, o problema é a lascívia. E nós vamos perceber que a nossa sociedade, nós como um todo, estamos tão contaminados com a forma pecaminosa de o mundo encarar o sexo, que nós não conseguimos discernir, diferenciar entre imoralidade e sexualidade que glorifica a Deus. Nossos pais puritanos, eles diziam que pessoas, olha que interessante, nossos pais puritanos, século XVII, século XVIII, 18, 19, nossos pais puritanos diziam que pessoas casadas deveriam enganjar-se no sexo de boa vontade e com prazer, voluntariamente, prontamente e jubilosamente. E é interessante que o inimigo, o diabo, ele inverte essas coisas. Satanás faz com que os homens se engajem na vida sexual antes do casamento, e no casamento eles rejeitam o sexo. E é interessante, como pastor, eu já vi isso muitas vezes, principalmente, é uma coisa que nós vamos falar mais adiante, aquelas pessoas que se deixam levar pela imoralidade, elas passam constantemente por essa situação. Antes do casamento, depois do casamento, eles freiam o seu cônjuge, né? É muito interessante isso. É o diabo querendo inverter a realidade. Mas o que seria realmente pecado nessa área, o pecado sexual? Vamos voltar aqui a 1 Coríntios capítulo 6, 18. Vamos olhar quando a palavra diz assim, fugir da impureza. E essa palavra significa no original porneia. Essa palavra é uma palavra coringa. Por quê? Porque ela tem um sentido de todo tipo de relação sexual ilícita.
Então, em determinado contexto, essa palavra vai vir, como está vindo aqui, impureza, dando uma ideia geral, mas em determinado contexto ela vai significar o adultério, em outro contexto ela vai significar fornicação, em outro contexto ela vai significar o pecado da homossexualidade, lesbianismo, relação com animais ou qualquer outra distorção da sexualidade ou da atividade sexual. Então, essa palavra porneia, ela é por isso foi traduzida aqui de impureza. Por quê? Porque todas essas coisas estão relacionadas a esses pecados. Não é que você não tem uma palavra específica no grego, no original grego, para cada uma dessas coisas. Você tem para fornicação, para prostituição. Só que porneia vai significar tudo isso. Vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Olha o que a palavra de Deus diz. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele está falando, é importante a gente falar isso, num contexto greco-romano. Quando a gente fala um contexto greco-romano, às vezes as pessoas não entendem muito. A gente conhece a história de Alexandre o Grande, né? Conquistou toda aquela região, ocidentalizando toda aquela região ali da Ásia. Então você tem ali cidades que eram consideradas, que eram gregas, faziam parte do território romano, eram gregas. Aí você tem uma parte dessas cidades que estão ali da Ásia, tanto que o apóstolo Paulo, né, ele é um judeu e tal, tem uma relação, uma cidade que faz parte, né, do território romano e tal, aquela coisa toda. Os gregos dominaram toda aquela região e os romanos posteriormente dominaram os gregos e consequentemente dominaram toda aquela região. Então o pensamento grego e o pensamento romano eram muito semelhantes em muitas coisas, principalmente na religião. E nesses lugares, dominados pelo pensamento greco-romano, pela essa cultura ocidental, da filosofia, no caso de Roma, do direito, né? Eles se achavam superiores, chamavam os outros de bárbaros, não só porque tinham barba, mas por causa do comportamento, né, estranho ao comportamento ocidental, ao comportamento romano, ao comportamento grego. Nessas cidades de influência greco-romana, a prostituição e a imoralidade rolava solta. É lógico que com aparência, às vezes com uma aparência e de um certo disfarce. Mas muitos dos imperadores romanos eram homens extremamente promíscuos. Um César disse que ele era homem de todas as mulheres e mulheres de todos os homens. É uma frase de um César. Então você vê que a imoralidade ali era muito grande. E aquelas pessoas estavam abraçando o evangelho. Até a religião grega, os deuses que eles adoravam, aquela coisa toda, puxavam para isso. Existiam cultos a Dionísio, cultos a outras divindades, como a Vênus, dos romanos, onde essas pessoas praticavam esse tipo de coisa, oferecendo aos deuses. Então o evangelho chega ali e impacta aquela sociedade, que vive aquela situação, de uma certa, de total libertinagem sexual. E aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, agora imagine, você que viveu, não é muito diferente da nossa realidade, você que vivia numa sociedade como essa, que tinha esses princípios, que tinha esses valores, e aí você se converte, você é convertido ao evangelho. A tendência, muitas vezes, é pegar esse comportamento e trazer para dentro da igreja. Ou ainda continuar vivendo esse comportamento, porque a gente sabe que a conversão, ela não é uma coisa mágica, acontece na vida da pessoa, e a partir daquele momento ali, ele vai crescendo e vai percebendo determinadas coisas que não são convenientes ou santas
com relação àquilo que Deus exige de nós, através da nossa conduta, do nosso comportamento, até mesmo do Espírito Santo que habita em nós. Então essas coisas precisam ser, aos poucos, arraigadas, outras arrancadas. Então Paulo escreve ali a essas igrejas, é por isso que constantemente esse assunto vem à tona, porque isso era muito comum. Adultério era comum, homossexualidade era comum, entendeu? A prostituição era muito comum. E aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 1 a 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira que devias viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e aí no original é porneia, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De sorte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas expressões que estão aí, como por exemplo, porneia ou prostituição. O que seria? Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, prostituir o corpo para a concupiscência de outro, entregar-se a uma relação sexual ilícita. Isso significa prostituição. Lascívia, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, pelo corpo de uma outra pessoa, que não seja a sua esposa. E aí nessa perspectiva nós temos Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, quando diz assim: ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os 10 mandamentos, e foi isso que o Senhor Jesus queria mostrar, que o pecado do homem está no coração. É interior e não exterior. Ele se manifesta exteriormente, mas ele pode não se manifestar exteriormente, mas está ali no seu coração. E ele vai dizer que esse desejo lascívio é impureza, é pecado de adultério. Ou seja, sentir desejos sexuais por uma pessoa que não é o seu cônjuge é pecado. Isso serve para aqueles que também não são casados, jovens, adolescentes ou até pessoas mais velhas. Se não é o seu cônjuge, você não tem por que sentir desejo por essa pessoa. E nós vivemos uma sociedade hoje que ela impele o homem a isso, como se fôssemos pura e simplesmente movidos exclusivamente pelo sexo. Na realidade, como se fosse o homem que é dirigido dessa forma, animais. Mas é isso que o ambiente que nós vivemos todo o tempo nos mostra, como o exemplo que eu dei inicialmente. Da propaganda de pasta de dente, tem uma mulher pelada, tem um estímulo com relação à sexualidade. E a gente vai perceber que essas coisas são fomentadas por quê? Filmes, revistas, literatura, música, essas coisas fomentam esses desejos. Quando a gente fala em música, hoje em dia, você tem aí o funk, que eu, sinceramente, eu não consigo entender como um ser humano gosta disso. Mas tem muita gente que gosta disso. Às vezes eu estou em algumas atividades em sala de aula, e atividades assim, mais tranquilas e tal, às vezes a gente, com os alunos e tal, um momento de descontração, ou festa, aí eu sempre digo, eu falo, vamos botar uma musiquinha aqui, mas funk não. Negativo. Principalmente esses que têm palavrão.
Aí, não, professor, pode deixar, não sei o que e tal. Por quê? Porque é só isso que eles falam. É só isso. Esse tipo de música é um tipo podre. Mas não é só o funk. Você tem outras músicas até boas, mas que também despertam o desejo sexual impuro. Eu estava lendo um livro, vocês conhecem esse livro, que é um livro que a gente leu aqui com os irmãos, A Firme Esperança, o Evangelho segundo José. E aí naquele episódio de Judá e Tamar, quando Judá vai à procura de uma prostituta. E ao desenvolver o tema, a narrativa ali, o autor faz uma advertência interessante, porque, como vocês conhecem o livro, ele sempre fala dos fatos, apontando o Evangelho ali, muitas vezes Cristo ali, e aí no finalzinho ele traz uma mensagem, uma aplicação. E aí o autor, nesse caso, ele faz uma advertência interessante para aqueles que se alimentam, ou seja, alimentam sua mente com a imoralidade desse mundo. Ele diz que, por vezes, muitos crentes violam o culto a Deus com suas mentes encharcadas da imoralidade desse mundo, ao imaginarem em suas cabeças contaminadas coisas perniciosas com as mulheres de sua igreja. Agora, por que um homem olha para uma mulher bem vestida, e pensa esse tipo de coisa? Até mal vestida também, Mas por quê? Naturalmente, e esse é um assunto que a Simone vai desenvolver com as mulheres lá, sobre modéstia cristã. Naturalmente, você não vai sentir nada. Às vezes você vê uma mulher bonita, bem vestida, que chama atenção, não por causa do seu decote ou da sua roupa apertada, e você não sente nada, além de achar a mulher bonita. Mas por que um homem olha para uma mulher e tem desejos sexuais para com ela? Uma mulher, às vezes, que ele nunca viu. Por causa disso. Porque a nossa mente está encharcada. Porque o mundo só fala sobre isso. Parece que o homem só é homem se ele estiver num relacionamento sexual. Ou se o homem só existe como ser humano, porque hoje a gente vai falar nisso, se tiver algum envolvimento sexual. Parece que ele vive em torno disso. E na realidade isso, na vida de muitas pessoas, se torna um ídolo. E o ídolo na nossa vida nos faz exigências, mas nunca satisfaz o desejo do nosso coração. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Seja esse ídolo, qualquer outra coisa, não só a questão da sexualidade, da relação sexual ilícita. Uma outra expressão que ele usa é defraudar, e é interessante porque defraudar é o desejo de ter mais ou ter uma porção maior, dar uma parte e não todo, enganar, frustrar, induzir ao erro, causar uma impressão sensorial que não corresponde à realidade. Ou seja, a defraudação é você colocar água na boca da pessoa. Vamos dar um exemplo aqui simples, que não tem pecado envolvido nisso. Você está assim, em um determinado lugar, e vem aquela pessoa com um prato de uma refeição, sei lá, um quitute lá que você gosta, aí ele mostra assim para você, aí você começa a salivar e fala, opa, não, agora não, só depois de cortar o bolo. Isso seria defraudar, você gerar na pessoa um desejo e não poder, naquele momento, saciar aquele desejo que foi gerado. Eu faço uma relação muito interessante de defraudação com chiclete, É interessante essa imagem, porque os médicos eles condenam, de você ficar mascando o chiclete. E por quê? Porque quando você masca chiclete, você mastiga, o seu corpo está dizendo assim, vem comida. Aí ele joga saliva. No seu estômago, eles começam a jogar o quê? Aqueles líquidos, que fazem com que a comida seja
dissolvida, triturada até chegar no intestino lá e virar um bolo fecal, aquela coisa toda. Então, quando você mastiga chiclete, é por isso que os médicos antigamente, eu não sei agora, mas eles condenavam o chiclete porque dava gastrite, porque o estômago, ele se enche daqueles sucos gástricos, aqueles líquidos que dissolvem e destroem aqueles elementos sólidos da comida, transformando, né? E transformando aí, levando para o sangue, aquela coisa toda, e o resto ele leva para o intestino. Na realidade, esse comportamento pode criar um problema, como a gastrite, ou um caso mais sério de úlcera, né? No seu extremo. Por quê? Porque ele está se preparando para ingerir alguma coisa, mas não vem nada. A mesma coisa defraudação. Nesse caso aqui de 1 Tessalonicenses, defraudar seria promover em uma pessoa um desejo que você não pode satisfazer. E aí, fazendo menção ao Catecismo Maior, que vai dizer que namoros prolongados é pecado contra o 7º mandamento, que é o adultério. Por quê? Por que namoro prolongado? Porque muitas vezes, por exemplo, no caso do namoro, ocorre quando o rapaz acariciando demasiadamente sua namorada, deixa excitada, e como eles não podem consumar o ato sexual, ocorre a defraudação. E até mesmo pela intimidade que se desenvolve, né? Você tem aquele desejo que é um desejo natural, de possuir uma mulher e tal. Isso é um desejo natural do homem, né? De ter um relacionamento mais íntimo com uma mulher. E se você prolonga muito isso, por causa do namoro, quando você estica muito isso, você pode correr o risco de não conseguir suportar e se envolver sexualmente com aquela pessoa. E aí você vai pecar contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, contra a santidade de Deus, contra o Espírito Santo que habita em nós. Então, dentro dessa perspectiva, despertar desejos sexuais em alguém que não é seu cônjuge, pode ser sua namorada, sua noiva, é pecado. E dentro dessa perspectiva nós temos vários instrumentos. No nosso caso, por exemplo, um falar sedutor. Nós, como homens, somos atraídos por aquilo que vemos. As mulheres não. Então, no caso das mulheres, cuidado, de uma vestimenta prudente, de um vestir que não chame a atenção dos homens para o seu corpo. Às vezes você tem mulheres que são avantajadas em algumas partes dos seus corpos e tem a preocupação, como eu vejo muitas, como pai, preocupação de ter cuidado, por causa desses excessos físicos que uma ou outra pessoa mulher pode apresentar. E aí um cuidado maior e tal, diferente daquela menina ou daquela jovem, daquela mulher que não tem, às vezes, algumas partes do seu corpo tão avantajadas. Então, esse cuidado. Por quê? Porque um decote mais curto, aparecendo seio, uma roupa mais apertada, vai despertar em nós os nossos olhares. Isso vai despertar em nós os nossos olhares. Vai chamar nós, homens, somos atraídos por isso, é natural. Agora, o que não pode haver é esse tipo de comportamento de mulheres seduzindo seus irmãos em Cristo sem saber. Uma vez eu ouvi um pastor que estava pregando, ele contando, que no primeiro banco da sua igreja não podia olhar, tinha que olhar para cima, porque as mulheres com as saias curtas e as pernas cruzadas, e era uma tentação para ele, não que se ele fosse um tarado, um maluco, não, mas isso chama a nossa atenção e desvia a nossa atenção
E torna-se pecado com relação delas, com relação a nós, porque estão despertando em nós determinados desejos por causa da sua roupa, né? No nosso caso, nós homens, né, não chamamos muita atenção das mulheres por aquilo que a gente está vestindo, né? Mas uma maneira de seduzi-las é você ter aquele falar sedutor, aquela coisa, e, né, ali no ouvidinho e tal, e ela fica, e aquela coisa toda. As mulheres são ativadas, né, com essas coisas. Então a gente precisa ter cuidado. Intimidade, determinadas intimidades, precisamos ter cuidado com isso, né? Namoradinhos, né, que ficam se abraçando, um senta no colo do outro, isso não dá certo. Por quê? Porque vai despertar determinados desejos que vocês não, primeiro, podem saciar e que vocês não vão ter condições, muitas vezes, de reprimir. Isso não serve para jovens somente ou não. Eu conheço muitas pessoas viúvas ou divorciadas que entraram num outro relacionamento e pensavam que poderiam ter uma vida sexual normal antes do casamento. E muitos crentes pensam dessa forma. Nós precisamos entender que só há duas situações em que o ser humano pode se encontrar: homens ou mulheres, solteiros ou casados. Não existe um meio termo. A Bíblia, segundo a palavra de Deus, só existe em duas situações: a situação de solteiro e a situação de casado. E no caso de ser solteiro, a situação de uma pessoa é de castidade, ou seja, ela não pode se envolver ou desenvolver, melhor dizendo, intimidade sexual com ninguém. Abram Gênesis capítulo 2, verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então percebam aqui que para que um homem tenha intimidade com uma mulher, ele precisa ser casado com ela. Essa ordem estabelecida por Deus aqui é uma ordem que nós devemos seguir. Deixar pai e mãe. E olha que Adão não tinha pai, o pai era Deus, né? Adão era filho de Deus, uma forma direta, né, de criação, vamos dizer assim. Todos nós somos, né? Mas Eva também não tinha pai e mãe, né? Então percebam que isso aqui é um princípio. Por isso deixa o homem pai e mãe, une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Em toda a sociedade nós vamos perceber que existe uma maneira oficial de se estabelecer um relacionamento entre homem e mulher, em todas elas, seja cristã ou não, todas elas. Em sociedades pagãs, no meio dos índios, né, que o paganismo adora o sol, a lua, isso é uma instituição que Deus estabeleceu para o homem. No meio dos índios tem isso também. Eles nunca conheceram a palavra de Deus, nunca ouviram, mas quando eles querem se casar, ele vai lá, pega a índiazinha lá, leva ela para a tenda dele, e eles lá na tenda dele tem o primeiro ato sexual, e a partir daquele momento que ele pegou ela e botou na tenda dele, ela se tornou esposa dele. E se ele tiver outra esposa, a coisa fica feia, porque existem muitos grupos indígenas que são monogâmicos, outros que abraçam a poligamia, mas que existe um ritual que estabelece e confirma aquela união. Abra aí 1 Coríntios capítulo 7, verso de 3 a 7. Nós vamos perceber como é característico e obrigação, do casal desenvolver uma intimidade sexual. Olha o que diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também a mulher, semelhantemente, a esposa ao seu marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e a mulher. Ele está falando aí, do relacionamento íntimo, ao ponto de... Paulo vai dizer isso. Eu não posso chegar e falar assim, eu não quero saber sobre intimidade no nosso casamento. Eu não quero hoje com você. Nem a mulher pode dizer isso. Eu não quero hoje com você. A perspectiva é, meu corpo é dele, meu corpo é dela. Por isso ele vai dizer, não vos priveis um ao outro. A privação disso num relacionamento é uma exceção num caso muito específico, mas que deve ser algo concordado por dois, porque se os dois não concordarem, não pode acontecer, porque o marido não é dono do seu próprio corpo, nem a mulher é dona do seu próprio corpo, e mesmo assim, se isso acontecer, por esse caso específico, não se demore muito. Olha o que ele vai dizer, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência é o desejo sexual imoderado, ou seja, uma pessoa que tem o hábito, e tem o costume dessa prática, no casamento, que é lógico, ela não pode parar. Eu não posso privar o meu cônjuge disso, a minha esposa, o meu marido disso. Eu não posso privá-lo disso. E principalmente por causa da incontinência, ou seja, do desejo que vai vir e ele não vai conseguir segurar. Ele vai ter desejo e está privado disso pela sua esposa. Ela vai ter desejo e ela vai estar privada disso por seu marido. Não pode, é errado. E aí o apóstolo Paulo, fechando essa questão aqui, ele diz assim, isso eu vos digo como concessão e não por mandamento. Para perceber como é importante e vital esse tipo de relacionamento no casamento. Olha o catecismo, na pergunta 139, ele vai dizer, quem tiver aí pode abrir, mas eu tenho ele aqui, diz assim, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia, quer dizer, negligência dos deveres, entendam, os deveres para com a esposa e o marido, fornicação, rapto aqui é estupro, que é traduzido por rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências naturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, é pecado contra o sétimo mandamento. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a demora indevida no casamento, aí eu coloquei entre parênteses namoro prolongado, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos. E o Catecismo Maior, ele cita Marcos capítulo 6, versos 22, é quando lá a filha de Herodias dança a dança do ventre para o marido dela. Vocês já viram a dança do ventre? Não vejam. É sedutora, extremamente sedutora. Ele diz que é pecado contra o sétimo mandamento participar desse tipo de coisa. Participar desse tipo de coisa. E às vezes nós crentes, nós não temos noção disso. Tinha uns caras do quartel lá, quando eu fui militar, que de vez em quando, às vezes abriam o meu armário e colocavam figuras de mulheres peladas. Às vezes eu abri o armário e estava assim. Eu não sei o que eles pensavam. Você pegava, rasgava e jogava fora. Não sei se eles pensavam que por ser crente eu não gostava daquilo. Gostava, eu tinha 4 filhos. Tive 4 filhos. Eu não sei realmente o que o mundo pensa em relação a isso. Mas se eu me entregar a esse tipo de coisa, se eu me permitir ver, ouvir, ir a espetáculos lascivos, hoje esses
e um crente não pode estar num lugar desse, mas esses bailes de funk aí, né? Ou esses bailes que você tem por aí, cara, isso é pornografia pura. Às vezes programas de televisão. No meu tempo lá era as chacretes do Chacrinha. Mas hoje essas mulheres que cantam funk aqui, elas são acompanhadas de homens e mulheres que estão dançando, e as mulheres estão praticamente nuas. Às vezes você entra lá na internet, às vezes você procura uma música, ou nesses canais de clipe, né, que você está passando e passa, o cara começa a dançar, aí começa a aparecer um monte de mulher pelada, sem necessidade. Eu não posso ficar vendo um tipo de coisa desse. Eu vou estar alimentando a minha mente com essas coisas, ao ponto de chegar, ver uma mulher de burca, toda fechada, e pensar besteira a respeito dela. Por quê? Porque o pecado não está lá nela. O pecado está aqui no meu coração. Ela pode estar pelada ali do meu lado. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Estou vendo que vem uma mulher seminua ou quase nua. Eu não vou olhar. Eu vou virar o rosto. Vou virar. Opa, aqui não dá. Eu vou passar perto de uma banca, né, de jornal. Eu não sei se hoje tem isso não. Mas no meu tempo, quando eu era jovem, né, que antigamente era proibido, depois liberaram, era um escândalo. Você passava numa banca de jornal, meu filho, só tinha revista de mulher pelada, e aí a revista aberta assim, já para chamar a atenção das pessoas. Porque antigamente era proibido, vinha fechado. Às vezes, para o cara comprar, esse escritor do livro Sexo, Lascívia Não e Sexo Sim, ele fala que no tempo dele, quando era pequeno, para comprar essas revistas, você tinha que ir na banca, pedir para o cara, e às vezes jogar um dinheirinho para ele, porque eles não davam para qualquer um. Eram escondidas. Se alguém passasse, não via, nem sabia que tinha revista daquele quilate ali. Hoje em dia essas coisas são escancaradas na televisão. E o que essas coisas fazem? Despertam em nós desejos pecaminosos. E que desejos pecaminosos são esses? Você desejar uma pessoa ou uma mulher que não é sua esposa. E aí ele continua: e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós, quer nos outros. Então o que nós estamos vendo aqui? Todo tipo de perversão sendo condenada nas Sagradas Escrituras, pelo nosso Catecismo Maior. A pergunta 138, eu li a 139, diz assim: quais os deveres exigidos? Os desejos exigidos do sétimo mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras. Castidade no corpo, né? A maneira como você se veste, como você se comporta. Mente, por quê? Porque aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, peca contra ela. E quer dizer que toda vez que eu olhar para uma mulher, eu vou ter intenção impura? Não. Mas o que tem acontecido hoje em dia? Por essa massificação da sexualidade, levando a nós a pensar só nisso, a pensar só nessas coisas, a ver isso em todo qualquer lugar. Eu me lembro quando eu voltei de Boa Vista, eu passei 10 anos norte-nordeste. Aí quando eu voltei de Boa Vista, eu me escandalizei, porque eu vi um outdoor imenso com uma mulher seminua. A mulher estava de biquíni, sei lá. Eu fiquei escandalizado. Mas há 10 anos atrás eu não ia me escandalizar, porque isso era tão normal aqui entre nós, que a gente não percebe. E quando você sai desse ambiente e volta, você consegue ver. Outra vez nós recebemos uma visita de um casal, amigo nosso, que mora em São Paulo. Eles são paulistas, são crentes também, são paulistas e tal. E aí a gente passeou com eles, fomos na Zona Sul, estava chovendo, não tinha praia, Aí ela foi na Zona Sul, foi na Tijuca, andou por aqui. Aí ela chegou para minha esposa e falou assim: eu estou impressionada,
com o nível de sensualidade aqui no Rio de Janeiro. E a gente não percebe isso. Porque a gente está vivendo tanto dentro desse contexto que a gente não percebe esse tipo de coisa. Então ele diz assim: mente, afeições, palavras, comportamento e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da incontinência, ou seja, aqueles que não são vocacionados para viver sozinhos, o amor conjugal e a coabitação. Percebam como a sexualidade é importante e essencial na vida de um homem, ser humano. Tanto que isso é exigido nesse mandamento: amor conjugal e a coabitação, e mais, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Eu estou chegando já, vamos dizer assim, na parte final, na última parte, antes da conclusão do nosso estudo, e eu gostaria de focar o nosso tema na pornografia, e falar do perigo que corremos quando nos permitimos ver certas coisas, cenas de amor, sexo na televisão ou outros meios de comunicação. Albert Muller, em seu livro Desejo e Engano, excelente livro que vai falar sobre isso, ele diz assim: quanto mais alguém vê pornografia, tanto mais explícitas tendem a ser as imagens para despertar o interesse. Aí ele diz: a pornografia representa um dos mais insidiosos ataques contra a santidade do casamento e a beleza do sexo no ambiente do relacionamento de uma só carne. A celebração da devassidão em vez da celebração da pureza, a exaltação do prazer físico acima de todas as outras considerações e a preservação da energia sexual por meio de uma inversão do eu. Tudo isso corrompe a noção do casamento, levando a danos incalculáveis e subverte tanto o casamento como os laços matrimoniais. E um dos muitos sentidos na realidade, um dos muitos sentidos do que seja pornografia é, dentro desse contexto, violação ao pudor, ao recato, à reserva socialmente exigidos em matéria sexual, indecência, libertinagem, imoralidade. Nós hoje temos um conceito errado sobre pornografia. Pornografia é aquilo que a gente entende, né? Aquelas coisas grotescas que tem em determinados filmes ou em determinadas revistas, que mostram o homem tendo relação com várias mulheres e assim, ou com coisa explícita. Isso também é pornografia. Mas dentro da ideia de pornografia, e olha como é que nós estamos longe: violação do pudor, recato, reserva socialmente exigida em matéria sexual, indecência, libertinagem e moralidade. Uma mulher indecentemente vestida é pornografia. E é engraçado que quando nós falamos sobre pornografia, o que vem na nossa cabeça são homens. Mas isso não é verdade. Cada dia mais as mulheres são levadas a consumir pornografia reinante no mundo, como um apelo distinto. Nós temos aí as novelas. Uma vez eu vi um relato, uma conversa de uma reportagem na revista Veja, alguma coisa assim. Que tem aquelas reportagens que o repórter fala e a pessoa fala embaixo. Aparece a imagem da pessoa, entrevista com fulano de tal. Uma artista de televisão, jovem, a pessoa contou isso para mim, eu fiquei bonita, e como todas essas mulheres aí, né, de televisão, né, e tal, aquela coisa toda, daquele jeito que a gente já conhece. Aí ela contando sobre a vida dela, sobre a carreira dela e tal, e o cara perguntou sobre algumas questões particulares, e ela disse que
parece que isso era um assunto conhecido no meio artístico, né? Ela disse que era viciada em pornografia. Eu fiquei pensando assim, como é que uma jovem de 19, 20 anos é viciada em pornografia? Que tipo de pai e mãe, e são pessoas famosas também, permitem que os seus filhos se utilizem desse tipo de coisa? E não interessa que é artista e tal. Mas eu fiquei abismado, porque, segundo o relato, nessa reportagem, ela disse que teve que procurar um médico. Ela teve que procurar ajuda psicológica. Falei, como é que pode isso? Mas essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Esse tipo de comportamento não é algo exclusivo dos homens. E essas coisas são fomentadas por meio de novelas. Esses dias eu estava passando lá os canais da televisão até chegar no canal que eu queria. Eu passei no Viva, né? É um canal da Globo. Aí ele estava fazendo uma, como é que chama? Propaganda, né? Porque esses canais fechados estão sempre fazendo propaganda dos seus programas. Malhação. Há tantas horas, isso aqui é Malhação, isso aqui é acho que de 1900 não sei quanto. É antigo, né? 1900 exagera. Aí eu passei e tal, aí fui ver outros programas, né? Fui ver o Globo News, a Globo que era ali próximo. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, esse tipo de programa, Malhação, só falava sobre namoro. E namoro, vocês entendem como namoro, né? Do mundo. Era o rapaz que estava transando com a menina, aí estavam juntos, aí separa, aí fica com outra e tal. Esse tipo de coisa fomenta, porque quebra de costumes, e a gente não considera isso como pornográfico. Mas segundo a definição, isso é pornográfico. Se a gente for numa praia hoje, você vai ver que as nossas praias, na realidade, são campos de nudismo. Porque as mulheres estão nuas, os homens também, mas principalmente as mulheres estão nuas. E aí fora, turismo sexual, sabe o que eles colocam aqui no Brasil? Eles tiram fotos da nossa praia e colocam como propaganda de turismo sexual no Brasil. Quer dizer, a pornografia é uma coisa que está tão reinante que a gente consegue perdoar uma menina, entenda, né? Que vai para a praia e tá com um biquíni que mostra tudo, que não esconde nada. E a gente desculpa, porque não, está no ambiente de praia. Isso é pornografia, porque ela está mostrando o corpo de uma forma explícita. Nesse livro, ele vai dizer assim: você, com relação à questão da pornografia, você precisa saber que não poderá ser um marido amoroso, um homem temente a Deus, enquanto sua mente estiver encharcada de mentiras da pornografia. Por quê? Porque o ato sexual no casamento representa o envolvimento emocional que os cônjuges têm, o cuidado e a proteção um com o outro, a afeição e a amizade, objetivos comuns, a satisfação em prover e ser para ela, né, para o companheiro, um cuidador, e o clímax de todo esse relacionamento vai desembocar na intimidade do casal. O ato sexual, ele não foi criado para representar algo isolado, que é meramente incidental um para o outro, mas ele vai representar tudo aquilo que eles compartilham como unidade na vida em Cristo Jesus. E nós vamos perceber que a pornografia e o sexo dentro do casamento são coisas completamente diferentes. A pornografia pressupõe intimidade sem envolvimento. O amor sexual, não, ele é um compromisso. E nesse caso, né, as mulheres também estão envolvidas nesse tipo de pecado. Os homens se envolvem em uma relação impura, como nós falamos, por meio dos desejos despertados sexualmente, beleza física,
e menos por motivos sentimentais. A mulher se envolve em uma relação impura, mais com motivos sentimentais e menos por beleza física. O homem é seduzido por aquilo que vê, a mulher é seduzida por aquilo que ela sente. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, principalmente com o que a gente fala para uma menina, para uma moça, para uma mulher. Porque a sua palavra, ou aquilo que você diz, pode causar uma destruição, uma bomba dentro do coração dessa mulher. Lá em Gênesis, abram aí Gênesis 2:24, como nós lemos, a Escritura nos mostra no matrimônio a imensa relação de afinidade, de responsabilidade, de intimidade entre um homem e uma mulher, ao ponto de eles estarem nus e não se envergonharem. Esse é o ápice. Eles tornam uma só carne, e aí o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, a ideia aí é que a relação íntima entre um homem e uma mulher é o percurso de todo um conjunto, não é uma coisa separada. Ela faz parte de um relacionamento, ela faz parte de uma cumplicidade, que é firmada pelo matrimônio. E essa afinidade que é ressaltada no compromisso, ela é espelhada nos papéis do homem e da mulher. O homem como líder, a mulher como submissa à sua liderança, e levam esse casal à intimidade. É interessante que com a pornografia, o homem envolvido com ela não precisa se preocupar com a aparência física, ele não precisa se preocupar com a sua higiene pessoal, ele não precisa se preocupar com o caráter moral, o seu caráter moral aos olhos da mulher, e no caso dela também. E sem essa estrutura de responsabilidade, ele está livre para obter seu prazer sexual, sem levar em conta o seu rosto não babeado, a sua indolência, seu mau humor, seu mau hálito, a sua aparência física. Ele não tem nenhuma exigência de respeito pessoal. E aí os olhos desses homens vagueiam por mulheres que não fazem nenhuma exigência a eles, não se comunicam com eles e nunca vão dizer não. Não é uma troca de respeito, uma troca de amor, nada mais do que o uso, pura e simplesmente, daquela pessoa como objeto. Para o quê? Saciar um prazer pervertido e individual. Por isso a pornografia é uma difamação, um descrédito da bondade de Deus na criação e uma corrupção desse ótimo dom que Deus outorgou às suas criaturas. Por outro lado, a pureza e a castidade do sexo no casamento, e fora dele, abstendo-se, honram a Deus e ambos os cônjuges, até mesmo aqueles futuros cônjuges, porque você está se guardando para ele ou para ela no futuro. Eu gostaria de finalizar com as seguintes palavras, e são palavras não minhas, mas palavras esses livros que eu acabei de citar. Lascívia não, sexo sim, lascívia não. Se você deseja ser um cônjuge bom e piedoso algum dia e quer tratar a sua esposa, e também desintoxicação sexual, são 2 livros interessantes que vão tocar nesse assunto. Sua futura esposa do jeito que ela merece, você precisa agora parar de permitir que o mundo modele sua visão sobre sexo. Porque quando nós nos entregamos a essas coisas, nós estamos permitindo que o mundo modele o nosso entendimento e a nossa visão sobre sexo. Na Bíblia nós temos um livro que fala sobre sexualidade. Nós falamos sobre esse tema aqui em Provérbios. De uma maneira tão bonita, tão assim, desprendida, tão pura, de falar sobre um tema desse ali em Provérbios, da maneira como ele fala, quando se refere
a intimidade de um homem com uma mulher e fala para ele fugir da mulher adúltera. Ali o texto de Cantares de Salomão, ele vai falar sobre o relacionamento de um homem com uma mulher, o desenvolvimento desse relacionamento, o seu namoro, o noivado, o seu casamento, o ápice da relação ali dos dois, e com uma linguagem santa, que apesar de chamar a nossa atenção para a intimidade do homem e da mulher, não desperta em nós qualquer pensamento ímpio. É engraçado isso, né? A Bíblia tem esse poder. E aí ele diz: nós não podemos deixar que o mundo modele a nossa concepção sobre a sexualidade. E aí, se você está influenciado por isso, precisamos reformular a nossa compreensão sobre sexo, substituindo pelas verdades de Deus, tirando as mentiras. Abram aí Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Uma vez eu fui num congresso lá na Vinac, e quem estava pregando lá era Josh McDowell. Josh McDowell estava dizendo que nos Estados Unidos 95% dos homens cristãos já se envolveram em pornografia. E no Brasil você não tem nenhuma estatística com relação a isso. Mas pelas coisas que eu vejo como pastoras, os casos que chegam aos meus ouvidos, às vezes problema entre os casais, eu vou perceber que as coisas não estão muito diferentes, não. E quando ele deu essa estimativa, ele falou: olha, essa pesquisa ela está desatualizada. Há homens crentes que já se envolveram com pornografia, tiveram um contato com esse tipo de coisa. Olha o que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A gente precisa saber o seguinte, e aí eu vou usar as palavras de um outro livro que fala sobre pornografia, desintoxicação sexual, fala só sobre isso. Ele vai dizer assim, eu vou dizer isso para vocês, isso começa na adolescência. No meu tempo já era assim. Hoje está pior. Está pior. Aí eu já dei aula para uma aluna, ela tinha 15 anos, ela tinha uma filha de 3. Faz a conta. Vai fazer a conta. Hoje está pior. E a escola é o maior fomentador disso. Um dos maiores, porque você tem todo tipo de gente ali, né? Então, nossos filhos, os nossos jovens vão lidar com esse tipo de coisa. E precisam estar preparados, porque começa aí. E esse tipo de coisa pode estragar a vida de uma pessoa para o resto da vida. O entendimento errado que seja isso. E aí ele vai dizer assim: Deus está infinitamente mais disposto a lidar com o seu pecado do que você em cometê-lo. Deus está mais disposto que você a superar esse pecado em sua vida e destruí-lo. E a pornografia reformula a noção que uma pessoa tem de sexo, tanto de masculinidade quanto de feminilidade. A pornografia é um pecado contra Deus. Deus odeia a pornografia como ele odeia qualquer outra distorção de suas boas dádivas, que no caso aí seria o sexo. Ele considera graça para colocar este pecado à morte. E aí ele cita: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. A imoralidade, como qualquer outro pecado, ela vem com uma espécie de cascata. Só que ela tem uma característica um pouquinho diferente. Porque se você perceber, você vai perceber que se você estiver olhando ou lendo coisas imorais por um período de tempo, que essas coisas imorais que se interessavam você no início, elas se tornaram brandas demais.
E aquelas que pareciam brutas, agora começam a interessá-lo. E essa é a natureza do pecado. E no caso da pornografia, isso quem falou foi Josh McDowell. Uma grande verdade. O homem que está viciado nela, diferente dos outros vícios, para se satisfazer, não precisa de uma dose maior, mas do que é diferente, passando por todos os estágios degradantes da perversão sexual. No caso de intimidades com seu namorado ou sua namorada, as coisas só vão, no caso aqui, né, sua namorada, só vão aumentar. E aí qual é a situação? É cortar o mal pela raiz e fugir de situações em que você fique somente com a sua namorada ou que corra perigo. Por quê? Porque é assim que o pecado age. Ele sempre vai querer mais de você. O Salmo 42, verso 7a diz assim: um abismo chama outro abismo. E o que nós precisamos fazer para matar esse pecado? Deixar de alimentá-lo. Você não pode dizer, ou colocar uma máscara sobre esse tipo de coisa, esconder isso e achar que está lidando com o problema. É como se você estivesse querendo esconder um corpo morto, escondido na sua casa, no porão, dentro da parede, alguma coisa assim. O que vai acontecer? O corpo vai começar a apodrecer, vai feder, e mais cedo ou mais tarde todo mundo vai perceber que tem alguma coisa podre ali. A gente tem que tratar esse tipo de coisa. E a maneira de tratar isso é não alimentando. Ou como Paulo diz, mortificando a carne. Porque o nosso desejo vai ser ver. O nosso desejo vai estar ali, vai ser estar ali. E você vai matar esse desejo. Eu não vou fazer isso. Você vai deixar de alimentar. É como se você tivesse um animalzinho. Você alimenta, ele vai crescendo, vai engordando. Se você deixar de alimentar, ele vai minguando, até morrer. Por quê? Porque você está privando dele daquilo que ele mais precisa. Provérbios 28:13. E eu gostaria de terminar com esse texto. Ele vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesse caso, em outros também, mas principalmente nesse caso, nós não podemos dar aquilo que esse pecado exige para sobreviver em nossa vida. Nós temos que matá-lo à míngua, deixá-lo morrer de fome e não alimentá-lo. E não só isso, buscar na nossa vida santidade de mente e também a santidade no corpo, não dando oportunidade ao pecado. Eu me lembro de um texto de Filipenses que a gente vai voltar, né? Nós vamos voltar. Paulo dá uma boa receita, não só para esse pecado, principalmente, apesar dele não estar falando sobre isso, mas para todo e qualquer pecado, porque tudo começa no coração do homem. E nós precisamos entender que nós fomos criados com essa sexualidade, com esses desejos sexuais, mas que são desejos que devem ser reprimidos e largamente desenvolvidos numa relação conjugal lícita, uma relação lícita, ou seja, no casamento. Olha o que ele diz aqui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8. Se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: a gente não pode esconder, às vezes esse é um assunto que não é muito falado, mas a gente não pode esconder, nós somos homens deficientes com relação a isso, por causa da natureza pecaminosa. Todos nós, homens, somos levados, eu não estou falando homens só, homens de sexo masculino não, tá? Homens e mulheres. Nós, homens, de uma maneira diferente das mulheres, mas todos nós somos levados e precisamos reconhecer a nossa deficiência nessa área e a necessidade que nós temos de nos guardar nesse sentido, porque somos afetados em maior ou menor grau por essas coisas, tá? E se nós não nos protegermos do que o mundo está dizendo, do que o mundo está mostrando e da propaganda, nós vamos perceber que nós vamos cometer determinadas coisas, e quando abrir os nossos olhos, vai dizer: eu nunca pensei que seria capaz de fazer isso. E eu estou falando de bons crentes, estou falando de bons crentes. E nós conhecemos muitas pessoas boas, até melhores do que nós, que já caíram dessa forma. E por quê? Por não atentarem para essas coisas. Simplesmente não atentarem, não verem a periculosidade, o problema, a gravidade desse tipo de coisa. Uma vez eu estava em casa, eu, minha esposa e alguns casais conosco, e nossos filhos, e aí estávamos vendo um filme, eu não conhecia o filme, e aí começou uma cena um pouquinho quente, né? A gente viu que o negócio ia ficar feio ali. Aí, opa, aí chegou um casal, opa, as crianças vão saindo da sala, vamos saindo, vira o rosto, não pode ver. Aí minha esposa disse: as crianças não, todo mundo. Achar que esse tipo de coisa, eu que sou casado, eu que sou mais velho, posso ver, é um grande erro. E a questão não é, porque eu sou santo, eu sou puro. Nós somos santos sim, né? A gente sabe que a nossa santidade está no Senhor. Eu não posso ver essas coisas. Não é a questão que é pecado. A questão é que essas coisas nos contaminam. E mesmo que isso não nos contaminar, nós não podemos, não nos contaminar, nós não podemos nos permitir ver determinadas coisas que para Deus é pecaminoso, é reprovável. Então não é essa questão de que é puritano demais, é isso, é a nossa alma e a nossa saúde espiritual que está em jogo. Quando você sabe que você não pode comer, Alexandre, por exemplo, não pode comer, não pode nem sentir cheiro de camarão. Ele nem gosta, mas eu conheço pessoas que gostam de camarão e não podem comer por causa do que pode causar alergia e outras coisas mais. Se você sabe que aquilo faz mal para você, por mais que você goste daquilo, você precisa evitar. E essas lutas nossas, elas trazem um consolo. Vai ter um dia que não mais seremos afetados por essas coisas. Vai ter um dia que não mais teremos a nossa carne desejando essas coisas e nós tendo aversão a nós mesmos por sermos levados a esses desejos pecaminosos, como Paulo fala, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que a gente possa entender a seriedade, do que isso seja e tomar uma atitude drástica, séria
com relação a isso. Para não chegarmos numa situação no futuro e olharmos e pensarmos assim: caramba, como eu pude me envolver numa situação como essa. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar?